Amém, glória a Deus, né, por mais esta reunião, pela palavra que a Maria introduziu a reunião de hoje, e glória a Deus pela vida de cada um de vocês. O pessoal sentou mais para cá e eu vou tentar falar mais alto para dar tudo certo, em nome de Jesus, né? Então, eu estava orando pela reunião e Deus trazia o meu coração nas mãos de Deus. Quem aqui gostaria de estar nas mãos de Deus? A gente está nas mãos de Deus, né? E a gente almeja isso. Mas estar nas mãos de Deus envolve muita coisa. E é o que a gente vai estar vendo aqui no decorrer da mensagem. Nós vamos começar abrindo no Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, 5. Salmo 37, versículo 5. Então fala assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, qual que é o segredo das nossas vidas? É entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar a nossa vida nas mãos dele, e o mais ele vai fazer. E será o que mais ele vai fazer? Nós vamos estar vendo em Jeremias 18, do 1 ao 6. Do 1 ao 8, Jeremias tá para frente aí dos Salmos, depois Jeremias 18, depois de Isaías, Jeremias 18, do 1 ao 8. Todos já acharam? Então fala assim a palavra do Senhor. Todos já acharam? Tranquilo? Então fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Vamos estar lendo somente até aqui. Então aqui o que estava acontecendo? O povo de Judá estava em pecado, estava um povo assim que não queria se arrepender, como hoje, como a Maria falou, a gente prega, a gente convida. Hoje a Aparecida viu até eu distribuindo convite, e é assim mesmo, as pessoas não querem Deus. E na época ali, o povo também não queria. E Deus falou assim: gente, eu vou ter que castigar o povo. E daí ele falou: Jeremias, eu quero que você dá o recado ali pro povo de Judá, que se eles não se arrepender, eu vou mexer no vaso, como o oleiro mexe com o vaso. E eu estava estudando sobre como se faz um vaso de barro, porque ali Deus falou com Jeremias
para ele olhar o oleiro fazendo o vaso, e era vaso de barro. E isso fala da gente, né? E ali, o vaso de barro, gente, é pegado o barro e ali Deus vai fazendo o vaso. O oleiro vai fazendo o vaso. E aí ele vai colocando o vaso do jeito que ele quer. E Deus na nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dEle, Ele vai mexer com a gente. Ele vai mexer. Então, por que eu falei, quem quer estar nas mãos de Deus? Quem quer estar nas mãos de Deus tem que saber que Deus vai mexer. Deus vai mexer e vai colocar do jeito que Ele quer. E às vezes, esse mexer de Deus não é fácil. Porque mexe aqui, mexe ali. E depois, eu estava vendo sobre a fabricação do vaso, como Deus falou que seria assim, né? Eu falei, deixa eu ver como que é. E o vaso, depois que Deus molda ele, faz ele todo ali do jeito que ele quer, ele vai para onde? Ele vai para a fornalha. E ali na fornalha, ele fica 6 horas no fogo ardente. Ali quando o barro tá vermelhinho, ele dá uma olhada assim, e ele ainda fala, mais 1 hora no fogo. Então, na nossa vida, é da mesma forma. Quando a gente nos coloca nas mãos de Deus, Ele começa o quê? Nos moldar. E daí, às vezes, nós não estamos naquele processo e Deus fala, eu vou ter que mandar um pouquinho de fogo. E, não tá dando, tá mais fogo. E ali nós entramos em batalha, nós passamos adversidades, mas o que acontece? Quando nós passamos pelo fogo, nós criamos resistência. E quando o vaso fica 6 horas no fogo, gente, já pensou a gente 6 horas no fogo? Quando o oleiro tira o vaso lá do fogo, ele pode jogar água, ele pode jogar azeite, então ele está pronto para a prateleira. Pronto para quê? Para ser usado por Deus. Muitas pessoas falam assim, eu quero ser usadas por Deus. E esquecem que tem processo para você ser usado por Deus. Primeiro você vai ser moldado, primeiro você vai ter que ficar parecida com o Senhor Jesus. E depois, se você não tá ficando do jeito que Deus quer, Ele fala, agora é fogo. E aí Deus manda fogo e ali nós vamos criando resistência, a nossa fé vai aumentando e ali não vaza mais nada. Nós estamos prontos para ser usados. Porque como que Deus vai usar um vaso que derrama? Que não tá bom? Que tudo que coloca dentro vaza? Tem jeito de Deus usar um vaso assim? Vai vazar tudo, não vai servir para nada. Então, enquanto nós não estivermos preparados, nós não vamos para a prateleira, ou seja, para ser usados, prontos para ser usadas pelo Senhor. Então, há um processo na nossa vida, um processo de transformação. Estar nas mãos de Deus é saber que nós estamos em um processo de transformação. Vai vir lutas, vai vir batalhas, vai vir provações, vai vir. Mas depois, nada vaza mais. Pode vir, Satanás. Aqui não tem vazamento mais. Eu passei pelo fogo, eu já fui provada pelo meu Deus, agora eu vou ser usada por Ele, eu vou ser usado por Ele. Então tudo na nossa vida é um processo. Então, se algum de vocês aqui está passando por lutas, por adversidades, entenda que às vezes é um fogo de Deus, mas com Jesus no controle,
nós vamos sair de lá sem nenhum vazamento e aprovados pelo Senhor, né? E é isso que Deus quer. Em 1 Reis 17, do 13 ao 15. 1 Reis, para trás um pouquinho. Primeira Reis 17, 14 e 15. Todos já acharam? Então fala assim a palavra do Senhor. 14 até o 15. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedara, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com que me hospedo afligiste matando seu filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, chamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma desse menino tornar a viver. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Vamos ler somente até aqui. Eu ia ler menos e explicar, mas foi melhor ler quase toda a história. Gente, Deus, Ele tem a forma de trabalhar nas nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Ali Elias era um profeta do Senhor, um profeta que veio para destruir os profetas de Baal, né? Os falsos profetas. E Elias estava sofrendo perseguição. E Deus fala para ele: vai, que eu já ordenei para uma viúva de Sarepta, para ela te dar comida. E Elias chega lá seca, gente. Já fazia anos que não chovia. E ela não tinha comida. Ela falou para ele, e olha só, esta viúva, ela não conhecia Elias. Para ela, ele era um homem estranho, que apareceu para ela. Mas ele falou para ela que era um profeta do Senhor. E ele fala para ela: olha, você vai lá pegar água, traz um pouco de água para mim e um pedaço de pão. E a água naquela época não tinha, gente, estava uma seca, não chovia. E ela falou assim: mas eu não tenho, eu só tenho um pouco de farinha e um punhado de azeite, e eu vou fazer um pão para o meu filho e depois nós vamos morrer. Não tem comida aqui, não tem água, não tem nada. Gente, quando Deus quer abençoar uma pessoa, é Ele que abençoa. Às vezes Ele pode usar uma pessoa que não tem nada para abençoar ricamente outra pessoa. Porque o que Deus quer falar com a gente? É que não é pessoas que nos abençoam, é o Senhor que usa pessoas para nos abençoar. Então Deus deixou bem claro que quem iria alimentar Elias era o próprio Deus. E ali ela obedeceu ao profeta, e
todo dia tinha provisão na casa dela. É como assim, ela chegasse ali na vasilha de farinha, ela tirou tudo, no outro dia tinha aquele tanto. Ela tirou todo o azeite, no outro dia tinha aquele tanto. E eles comeram vários dias até que chovesse na terra. E assim, gente, é Deus na nossa vida. Deus, aquela viúva, ela estava enfrentando o quê? Provações. Elias também estava enfrentando provações. Mas Deus, Ele sempre luta por nós. E Deus sempre nos molda e nos ensina como que deve ser a nossa vida. Ele usa as coisas loucas do mundo para nos confundir. E ali Deus mostrou que Ele era Deus. Se Deus mandasse Elias para uma pessoa que era rica, a glória era de quem? A glória não era de Deus, mas Deus mandou Elias para a casa de uma mulher que não tinha nada. E ali ela viu o poder de Deus, o milagre de Deus acontecendo. E na nossa vida é a mesma coisa. A gente que confia em Deus, por mais que venha provações, adversidades na nossa vida, nós temos que saber que nós temos um provedor, que hoje não tem, mas amanhã vai ter. Ah, mas está me faltando isso, eu não sei por que eu estou passando por essa luta, mas amanhã é um novo dia e Deus vai prover todas as coisas. Ah, mas eu estou enfermo, eu estou com esse problema, eu estou com isso. Amanhã é um novo dia e Deus proverá na vida daqueles que têm se colocado nas mãos dele. Ali aquela viúva, ela não sabia, mas ela estava o quê? Como um vaso na mão do olheiro. E aquela viúva, gente, ela saiu daquela situação muito mais forte. Os milagres que ela provou ali, ela saiu daquela situação sem nenhum vazamento. Ela passou pelo fogo, porque ela ficou viúva, ela passou por lutas, ela passou fome e depois ela perde o próprio filho. E Deus proveu na vida dela. Então, uma pessoa que provou tanto de Deus, se Deus fez ontem, Ele não vai fazer amanhã? Ela ficou mais forte? Muito mais forte. E a gente, quando confia em Deus, quando obedece a Deus, a gente vai ficando forte, gente. Nada nos abala. Vai vir problema? Vai. Deus está nos moldando. Deus está permitindo muita coisa. Vai vir fogo? Às vezes vai. Vai vir provações? Às vezes vai, às vezes não vai precisar. E se vier, nós vamos sair muito mais fortes. Nós vamos contar os nossos milagres. Nós vamos poder glorificar o nosso Deus. Olha, eu passei por isso, mas eu venci. Eu não temo mais nada, porque eu vi que Deus é um Deus de milagres, um Deus que pode todas as coisas. Então, gente, quanto mais luta a gente passa, mais forte a gente fica. Às vezes a gente olha para a luta e fala assim, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, mas Deus está o quê? Moldando o vaso, colocando às vezes na fornalha, mas para quê? Para ele ser útil, para ele ser usado pelo Senhor, né? Então nós precisamos entender tudo isso. Em Malaquias 3, do 1 ao 5, vamos estar lendo também, Malaquias 3, do 1 ao 5. Malaquias antes de Mateus. Malaquias 3, do 1 ao 5. Fala assim, Malaquias antes de Mateus. Malaquias 3, do 1 ao 5. Fala assim, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor,
a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Então, gente, Deus, Ele é fogo purificador. E Ele é contra, como a Maria falou aqui no começo, Ele é contra o pecado, Ele é contra as coisas erradas que estão aí no mundo. E Deus, Jesus, Ele vai voltar. E enquanto Ele não volta, Ele vai fazer o quê? Ele vai nos purificar. Ele vai nos pôr do jeito que Ele quer. Ele vai tirar as impurezas da nossa vida. Ele vai nos lavar. Ele vai nos limpar. Ai, gente, Ele vai. E esse processo, ele não é fácil de passar, né? O processo do lavandeiro, o processo do fogo, para tirar as impurezas da nossa vida. Gente, e nós, seres humanos, a coisa mais difícil que tem é tirar as impurezas do nosso coração. Ah, gente, se não for a mão de Deus, se não for o fogo de Deus, não sai não. A gente quer aquilo, a gente tá vendo que é errado, mas a gente fica naquela vida errada, e daí Deus fala, eu amo ela, eu amo ele, eu vou ter que lavar, eu vou ter que pôr minha mão, eu vou ter que mandar fogo, porque eu quero purificar, eu quero salvar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir se limpando, falar, Senhor, limpa a minha vida, purifica a minha vida, tira da minha vida o que não é do Senhor. Se for na sua casa, com a família, Deus, tira da minha família o que não é do Senhor, limpa, purifica. Eu coloco a minha família nas suas mãos. Gente, quando a gente ora e fala assim, Deus, eu coloco fulano, a fulana nas suas mãos, vocês nem imaginam depois a situação. Porque se você tirou das suas mãos e colocou nas mãos de Deus, você vai falar, não estou orando, tudo piorou. Nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Deus, eu pus na sua mão. Mas Deus está limpando, Deus está purificando. E a gente fala, mas eu tô orando, Deus. Aí Deus fala, mas eu tô com fogo. Você não falou que é para ele ficar limpo, que é para ela ficar limpo, para aquela pessoa ser liberta, ser livre? O fogo vai vir, vai queimar as impurezas, eu vou tirar o que não presta, eu vou tirar a sujeira, eu vou tirar tudo. Não se preocupa não, você não colocou nas minhas mãos? E nas mãos de Deus, gente, as coisas vão acontecer, né? Então, nós precisamos entender tudo isso na nossa vida. E terminando, Lucas 8, 15. Lucas 8, 15. Achou? Então, 8, 15. Vou ler somente o 15.
que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido, de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Vamos ler somente até aqui. Então aqui o capítulo 8, do 4 ao 15, conta a história do semeador, né? Então aqui fala que Jesus começou a semear. E ali a semente da palavra de Deus caiu em vários solos. E o que me chamou mais atenção foi o 15. Mas o Senhor falou muito no meu coração o que caiu na terra rasa. Gente, e a gente vê hoje como que a semente da palavra de Deus está caindo em terra rasa. Por quê? Você lança a palavra de Deus e a pessoa ela tá rasa. Por quê? É muita coisa do mundo na vida dela e sobra um pouquinho assim para Deus. E daí se lança a palavra e aí uma mexidinha derrama tudo. Não absorve a palavra do Senhor. Mas Deus, gente, quando Ele nos fala da terra boa, que quando você joga a boa semente, ela tá arada, ela tá macia, fofinha, pronta para receber a palavra, né? E frutificar. E, gente, uma terra arada, para ela estar arada, é preciso do oleiro mexer com ela, não é? Porque às vezes ela tá rasa, ela não quer saber da palavra de Deus. Deus tá ali lutando, a gente tá lutando, tá lançando a palavra e a pessoa tá tão cheia do mundo que uma andadinha dela fora da reunião, fora da igreja, já derramou toda a palavra. E aí Deus fala assim, porque Deus tem plano de salvação na vida dos seus. E aí Deus começa o quê? A arar a terra, a mexer com o nosso coração, mexer com a nossa vida. E às vezes ele não entende. Fala, Deus, o que está acontecendo? Parece que a minha vida está desmoronando, está tudo mexendo. E daí Deus fala, mas eu vou mexer Deus. Porque você está rasa, você tem muito entulho, você tem muita sujeira. Eu vou ter que tirar a sujeira do seu coração. Eu vou mexer, eu vou arar e eu vou lançar fora a sujeira. Porque você precisa absorver a minha palavra. Então, gente, muitas vezes nós não entendemos muita coisa que acontece com a gente. Eu mesmo já passei por tantas situações na minha vida que hoje eu falo assim, Deus, glória a Deus que o Senhor mexeu no meu coração. Vinha a palavra, mas tinha muito entulho, tinha muita mágoa, tinha muito ressentimento, tinha muito eu, tinha muito orgulho. E tinha muita coisa que estava retendo a palavra de Deus. E Deus começou a mexer. E eu pus a mão na cabeça, Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo mais nada que está acontecendo. O que o Senhor quer? O que eu estou fazendo? Aí Deus fala, você está cheio de entulho? Eu estou tirando os entulhos de você. Porque senão não tem jeito de eu te usar, não. E assim é na vida de qualquer um de nós. Nós temos que tirar os entulhos, tirar as mágoas, tirar os ressentimentos, tirar o orgulho, tirar o nosso eu. Para quê? Para a boa semente da palavra de Deus entrar na nossa vida e a gente absorver ela e a gente gerar muito fruto para o Senhor e poder não só abençoar as pessoas, como agradar o Senhor, né? E quando eu estava orando, né? Deus me falava muito de processos dolorosos na nossa vida. Tem processo, gente, que é muito doloroso.
e a gente vê as pessoas passando por processos, a gente não entende, a gente fala, meu Deus, o que é isso? Mas o que a gente tem que fazer? Somente orar. E depois a gente vai lembrando que a gente já passou pela mão do olheiro, a gente já passou ali pelo arar de Deus, mexeu com o nosso coração, mexeu com a nossa vida, e nós estamos sendo preparados por Deus para fazer a boa obra do Senhor. Então a gente precisa estar sendo o quê? Governados pelo Senhor. Quando a gente é governado por Deus, não pela nossa vontade, as coisas acontecem. Então a gente não pode deixar o nosso coração governar a gente não pode deixar nada que não é de Deus nos governar. Quem nos governa hoje é o Senhor, né? E hoje eu estava conversando com o Celso lá, eu falei, Celso, mas nós já passou na mão do olheiro, hein? Ele falou, Deus me livre. Eu falei assim, nossa, foi arado, foi fogo. Ele falou assim, mas Deus passou com a gente. E Deus sempre passa com a gente. E, gente, glória a Deus. Eu passaria por todo o fogo novamente para me ter o entendimento que eu tenho hoje. Eu estava precisando de uma funcionária à noite e eu falei pro menino, né, do escritório, eu falei, chama fulano, uma que trabalhou aqui vários anos, né? Aí ele me olhou assim, porque ela saiu assim, meio assim, né? Eu falei, Lucas, sabe a única pessoa que eu tenho raiva hoje? O diabo. Eu não tenho raiva de mais ninguém. Não tem. Eu tô sempre disposta a segunda chance. Tô sempre disposta a amar. Agora o diabo, eu piso nele todo dia. E como que a gente pisa no diabo? Amando, perdoando, dando a segunda chance. Se a pessoa não entendeu que foi uma chance boa, o problema é dela, nós ainda vai orar pela pessoa. Então é isso, o que a gente precisa na nossa vida é da bênção de Deus. Hoje de manhã eu estava orando, eu falei, Deus, o senhor quer falar mais alguma coisa? Ele falou, eu creio que foi Deus. Ele falou, eu vou abençoar a palavra, só isso. Então, quando a gente busca de Deus, Deus abençoa. E, gente, a coisa mais importante da nossa vida é ser abençoado por Deus. Quando Deus abençoa algo, acabou, né? Então, Deus quer nos abençoar. E se nós não entendermos, não absorvermos a palavra do Senhor do jeito que precisa, vai vir arado. E vai mexer. Vai mexer com o coração, vai mexer com tudo. E vai jogar esterco, e vai jogar fedor, e vai jogar muita coisa. Pra gente absorver o que ele tem para cada um de nós, né? Então era esta mensagem de hoje. Que Deus abençoe grandemente todos vocês.